Olá, tudo bem? Eu me chamo Newton Barreto e a partir deste vídeo estudaremos a lição A Divisão no Cristianismo, suas causas e soluções, do módulo 2 do curso Deixe a Bíblia Falar. Este módulo tem como tema Deixe a Bíblia Falar sobre o mundo cristão atual. Seja muito bem-vindo a mais uma lição. Existem muitas religiões diferentes no mundo. Há algumas que não têm Jesus como guia máximo, nem como Senhor e Salvador. A exemplo do islamismo, budismo, hinduísmo, sikhismo e algumas outras. Estas são as religiões consideradas não cristãs. Vários são os guias máximos entre essas religiões. Por exemplo, no islamismo, Maomé. No hinduísmo, vários deuses. É uma religião politeísta. Poli, muitos. Ista, deuses. Muitos deuses. No budismo, Siddhartha Gautama, o Buda. No sikhismo, Guru Nanak. E para cada grupo, um guia máximo ou senhor diferente. Além de crer em diferentes senhores ou divindades, estas religiões, consideradas não cristãs, também possuem diferentes livros sagrados. O islamismo, Alcorão, hinduísmo, os Vedas, o budismo, o Cânone Pali, no sikhismo, Guru Granth Sahib, e poderíamos citar outros livros sagrados. Agora, considere a situação atual das religiões consideradas cristãs, chamadas de cristãs. Antes, uma explicação. Para uma religião ser considerada cristã, é necessário possuir 3 crenças fundamentais. Isso se convencionou. Chegou-se a um acordo que uma religião seria considerada cristã com base em 3 crenças fundamentais. Primeiro, em Deus como Criador. Segundo, em Jesus como seu Filho e Redentor da humanidade. Terceiro, na Bíblia como a Palavra de Deus. Aí eu pergunto, quantos grupos ou igrejas existem hoje que creem em Deus, na Bíblia como sua palavra e em Jesus como seu Filho e Redentor da humanidade, mas, apesar disto, estas igrejas são diferentes em suas práticas e ensinos. Quantos grupos ou igrejas existem hoje nesta condição? Quais são as diferenças que existem entre estes grupos ou igrejas consideradas cristãs? Você poderia citar alguma diferença? Por exemplo, o nome. Adotam nomes ou se denominam de forma diferente umas das outras. A organização, as doutrinas, e isto é o que há de mais grave, melhor dizendo, são os ensinamentos divergentes, além de várias outras diferenças. As igrejas ou religiões consideradas cristãs ensinam centenas de doutrinas diferentes umas das outras. Agora perceba que o que justifica a discordância, o desacordo entre as religiões não cristãs não poderia justificar a discordância ou desacordo entre as religiões consideradas cristãs. Vou explicar. As religiões consideradas não cristãs creem em diferentes senhores ou divindades e possuem diferentes livros sagrados. Cada livro sagrado tem um ensinamento diferente um do outro, cada divindade tem as suas características diferentes. Logo, o que justifica, o que explica a diferença entre estas religiões, consideradas não cristãs, é o fato de possuírem fontes de ensinos diferentes. Mas é muito triste e injustificável ou sem razão lógica, sem razão aceitável,
à situação em que se encontra o chamado cristianismo dos dias de hoje. Se Deus é um só, e se a Bíblia é uma só, e se o Salvador é o mesmo, não deveria haver tanta divisão, tanta divergência. Devemos nos perguntar como Deus vê as diferenças entre os ensinos e práticas dos grupos e igrejas que se declaram cristãs. É a resposta que precisamos buscar na Bíblia Sagrada. E vamos começar com o texto de João, capítulo 17. Em João, capítulo 17, Jesus, sabendo que estava vivendo seus últimos momentos no mundo, fez uma oração. E nesta oração, ele faz um pedido especial ao seu Pai. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em João, capítulo 17. Lá no versículo 11, nós lemos: Agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste, guarda-os para que sejam um, assim como tu e eu somos um. Este foi o pedido de Jesus. Ele sabia que estava indo para perto do Pai e pediu então que o Pai guardasse os seus seguidores para que fossem um, assim como ele e o Pai eram um. Isso deixa claro que Jesus reconhecia a tendência humana e a tentação ou a inclinação humana para a briga e divisão. E ele pediu a Deus que guardasse os apóstolos numa unidade total. Jesus também orou por nós, discípulos dos dias atuais, aqueles que, nas palavras de Jesus, viessem a crer no futuro. Leia versículos 20 e 21 desse mesmo texto. Eu vou ler esse texto agora na nova versão internacional, João 17, versículos 20 e 21. João 17, 20 e 21. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Olha a referência a todos nós. Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Veja esse pedido de Jesus a nosso favor. E devemos nos perguntar, o que Jesus pediu a nosso favor? Pediu para que também fôssemos unidos. Se estes fossem os únicos versículos na Bíblia que tratassem do assunto unidade, união entre os seguidores de Jesus, já seriam suficientes para sabermos como Deus vê as diferenças entre ensinos e práticas das igrejas cristãs da atualidade. Para Jesus, a unidade é a condição que faria o mundo crer nele. Ele disse no versículo 21 de João 17, nós acabamos de ler, para que todos sejam um, para que o mundo creia que tu me enviastes. Essa unidade que Jesus desejou que houvesse entre seus seguidores e pela qual ele orou, deveria ser semelhante à que ele tinha e tem com o Pai. Dá uma olhada no capítulo 17 ainda de João, versículos 22 e 23. João 17, 22 e 23. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Para que sejam um, assim como nós somos um. Estas são as palavras de Jesus. Que eles sejam levados à
plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Novamente, Jesus deseja que haja unidade, união entre seus seguidores, e unidade e união semelhante a que ele e o Pai possuíam e ainda possuem. Podemos dizer, pergunto eu, que em nossos dias há tal unidade entre os que creem? Infelizmente não. Você que está me permitindo entrar no ambiente do seu lar, do seu trabalho, onde quer que seja, sabe bem disto. Não há esta unidade pela qual Jesus orou. Em João capítulo 17, Jesus fez uma oração a Deus, que ao menos em parte a resposta será dada por nós, cristãos da atualidade. Porém, observando o mundo cristão nos dias de hoje, chegamos à triste conclusão, à infeliz conclusão de que a realidade atual não está de acordo com esta oração e desejo de Jesus. E, certamente, a realidade atual não está de acordo com a oração e desejo de Jesus por rebeldia das pessoas, que não aceitam nem não sujeitam a si mesmas ao plano e propósito perfeito de Jesus. O que é que caracteriza a unidade? Quais são os sinais da unidade? Uma resposta simples seria os mesmos ensinos ou doutrinas. De fato, isto é a base da unidade. Pense em Deus e Jesus como exemplo, porque o próprio Jesus colocou ele e o Pai como exemplo. Deus não ensinaria uma coisa e Jesus outra. Eles falavam a mesma coisa. A unidade ou união, ela é caracterizada, ela é marcada, ela é evidenciada por meio da concórdia, da concordância. Concordância na maneira de pensar sobre os temas bíblicos. E o Novo Testamento nos apresenta exemplos de união. Por exemplo, em Atos capítulo 2, peço que abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2, nós lemos nos versículos 42 e 44 o seguinte, Atos capítulo 2, 42 e 44. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. E o versículo 44 nos dirá: todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Todos os que criam estavam juntos e unidos. É informado no texto, inicialmente, no versículo 42, que os cristãos perseveravam numa mesma e única doutrina. Qual a doutrina? A dos apóstolos. E como resultado de seguirem um mesmo ensinamento, eram unidos e possuíam tudo em comum. Isto é o que tornava possível a unidade, a dedicação exclusiva à doutrina dos apóstolos. Só havia um único modelo doutrinário. A fonte doutrinária, a fonte dos ensinos, também era uma só: os apóstolos. E isso criava, proporcionava e mantinha a unidade. União cristã não significa que não podemos ter ideias diferentes ou gostos pessoais diferentes sobre temas acerca dos quais Deus nos deixa livres. É claro que Deus nos deixa livres acerca de muitos assuntos e temas, mas união cristã significa que não podemos ter ideias diferentes sobre os temas acerca dos quais Deus se pronuncia nas Escrituras. Se Deus fala que a salvação da alma acontece
quando o homem dá tais passos, então todos nós devemos concordar que o homem precisa dar tais passos. Se Deus diz que a adoração a Ele é feita de uma certa maneira, então todos devemos concordar que a adoração a Ele é feita de uma certa maneira. Não podemos divergir, cada um com pensamento, ensinamento, doutrina, diferente umas das outras. Se a Bíblia se pronuncia, devemos seguir aquilo o que a Bíblia diz. Em Atos 2, versículo 47, Atos 2, versículo 47, nós lemos um texto que relata o resultado desta união, desta unidade. Aqui diz o seguinte: louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Lembra que Jesus havia pedido a Deus em João capítulo 17 que os seus seguidores fossem unidos para que o mundo cresce que ele havia sido enviado? E aqui em Atos capítulo 2, no início da história do cristianismo, no início da história da igreja cristã, a igreja cristã era unida na doutrina dos apóstolos. E o resultado? Eram estimados por todos. A Almeida Revista Atualizada diz que tinham a simpatia de todo o povo. Ora, isso quer dizer que o cristianismo primitivo era belo, era atraente, era bonito. Porém, nos dias atuais, esta não é mais a realidade, infelizmente. Mais adiante, neste estudo, veremos uma profecia bíblica que afirmava que no futuro o caminho da verdade teria uma má fama. Uma má fama, seria mal visto por causa dos ensinos errados de aproveitadores do povo. E é isso que nós observamos nos dias atuais. Cristianismo, hoje, infelizmente, é sinônimo de divergência, de disputas, de rivalidade. Se para Jesus a unidade é essencial ao cristianismo, algo que faria com que o mundo cresce nele, desse crédito a ele, como devemos considerar a unidade? Será que devemos desprezar esse desejo e oração de Jesus? Apresentar nossas razões supostamente aceitáveis, com a nossa lógica humana, para a nossa falta de unidade e nos acomodar? Ou nos satisfazer com a desunião no mundo cristão? Você certamente crê em Jesus, como eu também creio, mas provavelmente não compartilhamos das mesmas crenças em todos os aspectos e não seguimos a mesma doutrina cristã. Talvez você pense que para uma alma ser salva é necessário dar passos diferentes daquele que eu entendo que são necessários dar. Talvez você pense que a organização da Igreja de Cristo é de uma determinada maneira e eu entenda que é de outra maneira. Infelizmente, essa é a situação atual. Será que devemos pensar que isto é bom? Será que devemos pensar que isto é normal? Jesus orou pela unidade porque a divisão não contribui para a obra de Jesus e não agrada a Deus. A Bíblia é clara quanto a isto. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, irá dirigir-se à igreja em Corinto, onde estava havendo problemas de falta de união, falta de unidade, partidos na igreja, campanhas movidas, levantadas de uns contra outros. Quando na história bíblica ocorreu de alguma igreja específica sofrer falta de união, os apóstolos agiram de forma decidida, forte, energicamente, para corrigir o problema e preservar, manter
aquilo que Jesus tanto valoriza e julga fundamental. Abra sua Bíblia comigo e vejamos essa atitude do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 até 13. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 até 13. Aqui está escrito, na nova tradução na linguagem de hoje: Irmãos, peço, pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Pois, meus irmãos, algumas pessoas da família de Cloé me contaram que há brigas entre vocês. O que eu quero dizer é isto: cada um de vocês diz uma coisa diferente. Um diz, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Pedro, e ainda outro, eu sou de Cristo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? É a pergunta do apóstolo Paulo. Por acaso Cristo foi dividido em várias partes? Será que Paulo morreu crucificado em favor de vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Que apelo Paulo faz aos irmãos da igreja em Corinto no primeiro século da era cristã. É um apelo forte, é um apelo enérgico. Paulo estava completamente convencido de que a divisão, a desunião era prejudicial ao cristianismo. E ele reprova fortemente a divisão na igreja, apelando a favor da unidade e suplica a favor da unidade pela autoridade de Cristo. Almeida Revista Atualizada vai dizer: rogo-vos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. No texto, então, o escritor inspirado pede que a igreja, que se localizava na cidade de Corinto, agisse com concordância e não discordância naquilo que falavam. E, obviamente, isto se aplica principalmente às crenças e ensino cristão. Não é deixada uma segunda opção nas Escrituras Sagradas. Não é dito nas Escrituras Sagradas em nenhum lugar que cada cristão pode ter o seu próprio conceito pessoal, particular, a sua própria interpretação da Bíblia. E não há problema, isso é bom, isso é saudável. Não é dito isto em nenhum lugar das Escrituras Sagradas. Considerando-se que a Bíblia é a mesma e que a vontade de Deus revelada, especificada, deixada de maneira clara nas Escrituras sobre cada assunto é um só e o mesmo para todas as pessoas, torna-se incoerente, injustificável, torna-se não racional os que se dizem cristãos acreditarem e ensinarem doutrinas diferentes sobre um mesmo assunto. Por esses textos bíblicos, João capítulo 17, 1 Coríntios capítulo 1, nós podemos concluir com segurança que a vontade de Deus é que não haja divisões no cristianismo, e sim que todos os que professam a fé cristã sejam unidos em um só pensamento e parecer. Na presença de diferenças de doutrinas, na presença de pensamentos contrários entre aqueles que se dizem cristãos, obviamente, é claro que não haverá a unidade pretendida, desejada pelo Criador. O apóstolo Paulo faz perguntas no texto de 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 a 13, cujas respostas são óbvias, são claras, né? E que deixam evidente
que havia divisões e que a divisão não é aceita. Não é aceita. Não é certo. É errado. Por aqueles que se chamam cristãos. Por parte daqueles que se chamam cristãos. Uma pergunta que Paulo faz é: acaso Cristo está dividido? Acaso Cristo está dividido? Na nova tradução na linguagem de hoje, isso aparece, essa pergunta aparece de outra forma, mas é muito enfática também. Ele vai perguntar... Não, é exatamente isso, exatamente essa frase. Acaso Cristo está dividido? É enfático, não é? Cristo não está dividido. Cristo é um só. O seu ensino é um só. Então, como podemos, entre nós, cada um ter um pensamento, cada um ter uma conclusão, cada um ter uma interpretação daquilo que Cristo diz e ensinarmos tantas doutrinas diferentes no mundo cristão atual? Não é certo isso. A Bíblia não aprova isso, porque Cristo não está dividido. Mas no mundo religioso, Paulo faz outras perguntas, né? Paulo pergunta se por acaso ele, Paulo, foi crucificado em favor das pessoas, porque as pessoas estavam, em lugar de exaltar o nome de Cristo, exaltando nomes de pregadores ou apóstolos, pessoas, e não o nome de Cristo. No mundo religioso ao nosso redor, a pergunta de Paulo aos Coríntios está sendo respondida de forma lamentável. Paulo perguntou: acaso Cristo está dividido? Como é que o mundo religioso ou o mundo cristão, o mundo evangélico, responde essa pergunta de Paulo? Eu sou de Paulo. Talvez alguém diga: eu sou adventista. Eu sou de Pedro. Talvez alguém diga: eu sou da Assembleia de Deus. Eu sou de Apolo. Talvez alguém diga: eu sou da Igreja Universal do Reino de Deus. Ou um fato verídico, dentro das próprias denominações há várias subdivisões. Talvez alguém diga, por exemplo, é só um exemplo: eu sou da Igreja Presbiteriana, e outro diga: eu sou da Igreja Presbiteriana Independente, e outro diga: eu sou da Igreja Presbiteriana Unida, e outro diga: eu sou da Igreja Presbiteriana Conservadora, e outro diga: eu sou da Igreja Presbiteriana Renovada. Além das divisões nas denominações, há muitas subdivisões dentro das denominações. Se Cristo estivesse dividido, seria compreensível a situação do chamado cristianismo dos dias atuais. Mas o fato a ser compreendido é que Cristo não está dividido. Cristo é um só, o seu ensino é um só, a sua palavra é uma só, e o seu povo precisa ser um só. Paulo não corrigiria a igreja em Corinto. Ele não diria: está errado isso. Mas ele diria ser normal, até saudável aquela situação, se Deus se agradasse da falta de união, das diferentes doutrinas, ensinos, se Deus se agradasse disso. E a falta de união estava presente naquela comunidade cristã, na cidade de Corinto, mas Deus não se agrada, e Paulo não disse que era bom, que era normal, tá? Aquilo que havia na cidade de Corinto se assemelha ao que há no mundo cristão de hoje. Mas, mais uma vez, se a Bíblia é a mesma, e se a vontade de Deus revelada, deixada claro na Bíblia, sobre cada assunto é um só e o mesmo para todas as pessoas,
Como é que eu posso crer em algo diferente do que você crê? Como é que eu posso ensinar algo diferente do que você ensina sobre um mesmo assunto? Não é isto que Deus deseja, não é isto que Deus quer. A vontade de Deus é que não haja divisões no cristianismo. A vontade de Deus é que sejamos unidos num só pensamento e num só parecer. Unidade é concordância, é harmonia, é acordo mútuo naquilo que se diz, num só pensamento, num só parecer. A situação em que se encontra o mundo cristão de hoje é mais parecido com o que há entre Deus e Jesus, porque quando Jesus orou em João 17, ele pediu que os seus seguidores fossem unidos como ele e o Pai eram e são unidos. A situação em que se encontra o mundo cristão de hoje é mais parecido com o que há entre Deus e Jesus ou com o que havia na igreja em Corinto? O que há entre Deus e Jesus, segundo o próprio Jesus em João 17? Os dois são um. Eles pensam de forma igual. Eles têm o mesmo propósito. Sempre ensinam a mesma coisa. Há harmonia e cooperação perfeita entre eles. E o que havia na igreja em Corinto, de acordo com 1 Coríntios capítulo 1? Divisão. Pensamentos opostos. Competição. Valorização, não de Cristo, mas valorização de nomes humanos. Por que que Deus não está feliz com a situação em que se encontra o mundo cristão atual? Porque não era o plano dele. Isto nós sabemos. Jesus orou por unidade. Divisão desagrada a Deus. Mas por quê? Uma razão óbvia, clara na Bíblia, é que as bases divinas do cristianismo são únicas. As bases divinas do cristianismo não mudam de acordo com o que cada pessoa, cada igreja deseja ou pensa. Pelo menos não deviam mudar. Segundo a Bíblia, estas são únicas e sempre as mesmas. E eu estou falando sobre o quê? Estou falando sobre aquilo que é revelado no livro de Efésios. Peço que você também abra a sua Bíblia comigo. Livro de Efésios, capítulo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1 a 3. E lá nós lemos o seguinte: Por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Agora veja o apelo aqui no versículo 3. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. O apóstolo rogou aos cristãos em Éfeso que mantivessem, que preservassem, guardassem a unidade existente. Não foram os cristãos que criaram a unidade, a qualidade de ser um. Ela tem origem no Espírito Santo, pois ele une os cristãos em um corpo. E há textos na Bíblia, como 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, que diz: Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. A unidade é resultado da obra do Senhor e não da obra do homem. Foi ele quem derrubou a parede da separação entre judeus e gentios. Foi ele quem criou a igreja, que é composta por pessoas de diversas etnias, raças, nacionalidades, origens, culturas. É ele quem acrescenta as pessoas à igreja, como nós lemos agora há pouco em Atos 2:47. Não foram os homens que criaram esta unidade, mas é responsabilidade deles, dos homens e mulheres, obviamente, homens no sentido genérico, dos homens
cristãos, do cidadão cristão, do ser cristão, preservar essa unidade. O dever dos cristãos é preservar, guardar, manter e dar testemunho, evidenciar a existência dessa unidade. Jamais destruir essa unidade ou ser contrária a ela. Por quê? Leia Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Abra sua Bíblia, por favor, comigo. Eu peço que você sempre abra sua Bíblia, porque esse é o lema do nosso curso, deixe a Bíblia falar. A Bíblia tem que ser aberta. Temos que ler os textos na Bíblia e nossas conclusões têm que vir da Bíblia. Efésios capítulo 4, agora versículos 4, é a continuidade da leitura iniciada agora há pouco. Efésios capítulo 4, versículo 4 a 6. Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Os elementos que promovem a união no cristianismo não são invenção nem obra humana. E nenhuma ação humana vai mudar esses elementos, se assim podemos chamar. Quando esses elementos são os verdadeiros, são os autênticos, são aqueles divinos, e não são tratados como com desleixo, com descuido, não são tratados com desrespeito, as divisões serão evitadas e a unidade nascerá. Mas, infelizmente, esta unidade tem sido rompida, tem sido jogada fora, tem sido desvalorizada por pessoas facciosas, por pessoas que querem dividir, por falsos cristãos que não se importam em desrespeitar a unidade do Espírito e sua obra. Desde que seus interesses pessoais sejam alcançados, eles não se importam em dividir o corpo. A unidade, por essas pessoas que tão impensadamente está sendo desprezada, foi criada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz. É uma obra que custou um alto preço, um alto preço. Ao manter a unidade, temos a segurança de que a igreja permanecerá sendo aquilo que Deus quer que ela seja. Como nós lemos aqui em Efésios, quantos corpos existem? O livro de Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 4, diz: há um só corpo. E o que é corpo? É igreja. Se você ler no mesmo livro de Efésios, capítulo 1, versículo 22 e 23, está lá dito que o corpo é a igreja. Há uma só igreja, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus. Esses são os elementos básicos que estão na base do cristianismo e são únicos. A doutrina cristã é uma só, porque Deus é um só, porque Cristo é um só, porque a igreja é uma só. E se eu respeitar, valorizar tudo isso, se eu seguir estas verdades, não modificá-las por opinião humana, se eu promover a verdadeira igreja, o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Espírito, a verdadeira fé, o verdadeiro batismo, o verdadeiro Deus, eu não irei criar divisões. Não irei criar divisões, mas irei promover a unidade. Divisão não é aceitável.
Encontro você no próximo vídeo, onde continuaremos a falar sobre a divisão no cristianismo, suas causas e soluções. Até breve.